Com toda essa confusão que a gente tem vivido no mundo ultimamente, principalmente por conta da sucessão de protestos que tem crescido cada vez mais em virtude da morte do George Floyd, eu fiz muitas reflexões a respeito disso. Vocês viram o meu último vídeo. Eu também fiz um relato de um caso muito crônico de racismo que eu sofri também nas minhas redes sociais. Você pode conferir isso lá no meu Instagram, no @RafaGomes. E é claro que para a gente poder ampliar esse debate e poder trazer soluções melhores, como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa começar a conhecer as histórias de pessoas pretas. E é por isso que eu preparei uma lista aqui com algumas dicas de filmes sobre racismo que estão disponíveis na Netflix. Vamos lá? Oi pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Antes da gente começar essa lista, eu quero aqui reiterar o meu apoio e também mostrar a minha indignação contra a morte absurda do pequeno menino Miguel Otávio, de 5 anos de idade, que morreu de uma forma extremamente trágica e que estava sob os cuidados da empregadora da sua mãe, a Mirtz Renata. Enquanto a Mirtz Renata estava passeando com os cachorros da patroa, mesmo no quadro de pandemia, se colocando em risco ao sair na rua para passear com os cachorros dela, a patroa, chamada Sari Corte Real, acabou negligenciando o cuidado da criança, do filho da sua empregada, deixando que ele entrasse no elevador sozinho, deixando que ele subisse ao 9º andar do condomínio, se colocasse em risco e, é claro, acabasse resultando nessa terrível fatalidade. Os responsáveis precisam ser punidos por isso, ela precisa responder por isso judicialmente e a vida desse garoto precisa ser honrada. Eu não aguento mais ver gente negra morrendo, eu não aguento mais esse tipo de situação, isso é inadmissível. E enquanto esse tipo de coisa estiver acontecendo, eu também vou continuar vindo me posicionar aqui. Se você não se sente confortável com isso, se você acha que essa plataforma não deve se expor em relação a isso, então eu fico feliz de convidar você para sair daqui, porque realmente esse espaço não é para você. Feliz porque não dá para a gente dar as costas para problemas tão reais que estão acarretando em circunstâncias e consequências muito, muito severas. Se você não tem empatia para compartilhar da dor alheia e para ajudar a lutar por justiça, então obviamente que eu fico muito grata por você não continuar aqui com a gente. Mas se você não pensa dessa forma e se você apoia não apenas o meu posicionamento, mas apoia a luta por justiça contra crimes raciais e, é claro, contra todo tipo de crime, e aqui a gente sabe que a questão da cor é uma questão tão severa, a gente sabe muito bem disso, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma circunstância real, porque a carne negra é sempre a mais barata do mercado. Se você concorda com o meu posicionamento, então muito obrigado. E vamos lá para a nossa lista de dicas de filmes. Então, a minha primeira dica é um filme que foi aclamadíssimo, vencedor do Oscar, indicado em 9 categorias e foi lançado em 2013. Essa produção que eu tô falando é 12 anos de escravidão, dirigido por Steve McQueen. Essa produção é baseada em fatos reais e conta a história de Solomon Northup, um homem negro nascido livre e que acabou sendo levado de Nova York para trabalhar como escravo. A produção traz Chiwetel Ejiofor como protagonista, além de Michael Fassbender e Lupita Nyong'o, que foi uma das vencedoras do Oscar, que levou na categoria de melhor atriz coadjuvante. É uma produção lindíssima, muito triste, muito poderosa e que vai ajudar você também não apenas a compreender a história e a historicidade da escravidão, como vai fazer você também começar a conhecer a história de pessoas que foram fundamentais para essa luta e que pagaram um preço muito alto só por conta da cor da sua pele. Nada melhor do que conhecer histórias reais para ajudar a gente a colocar em perspectiva a forma como a gente pensa e a forma como a gente age diante das circunstâncias, né? A minha segunda dica é uma minissérie original da Netflix, produzida pela Ava DuVernay. Ela foi a criadora dessa minissérie. A Ava é particularmente uma das minhas cineastas favoritas. Ela é excepcional no trabalho dela. Ela está começando a construir uma carreira cada vez mais sólida e com produções cada vez melhores e maiores e ainda mais impactantes. E aqui ela trouxe Olhos que Condenam, uma minissérie dividida em 4 partes, com 4 episódios, que acompanha a história dos 5 exonerados. 5 jovens de Nova York que foram erroneamente acusados e condenados por um crime bárbaro que aconteceu no Central Park,
lá na capital nova-iorquina. A minissérie recebeu muitas indicações a diversos prêmios entre 2019 e 2020. 2019 foi o ano que a minissérie foi lançada e o astro Jharrel Jerome, que é um menino muito talentoso, conquistou o Emmy de melhor ator em uma minissérie e a atuação dele fala por si só. Se eu for ficar falando muito dessa minissérie, eu vou começar a chorar, porque os homens dessa história real, é uma história baseada em fatos reais, os homens que viveram essa tragédia terrível pagaram com a vida deles, com o tempo deles, eles continuam vivos, mas eles pagaram com a vida deles por tudo que aconteceu, por conta de mentiras, por conta de acusações racistas, por conta de uma investigação muito mal conduzida. Eles pagaram um preço que não era deles e embora hoje eles sejam homens livres, o tempo que lhes foi tirado, a juventude que lhes foi tirada, tudo que foi tirado da vida deles nunca vai ser reposto e não tem absolutamente dinheiro, reparação nenhuma no mundo que compense tudo que foi tirado e todos os traumas que acabaram sendo gerados na mente e na alma dessas pessoas. Defenda essa história, assista a Olhos que Condenam, porque ali você vai conseguir entender os perigos do racismo estrutural e quais são as consequências severas na vida daquelas pessoas que são inocentes e que estão pagando preço de coisas pelas quais eles não cometeram. Então, tira um tempinho, são 4 episódios, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada quando você assistir essa minissérie. A minha terceira dica de produção que explora muito bem o racismo é o aclamado terror Corra, uma produção independente dirigida por Jordan Peele, que aqui fazia sua estreia na direção. Eu tive o prazer de entrevistar o Jordan Peele em 2019, quando eu fiz a cobertura no Festival de Sundance, e esse filme Corra estreou lá no Festival de Sundance e marcou uma virada na vida do Jordan Peele. Não apenas porque marcava sua estreia na direção, mas também pelo fato do ator e também diretor e agora também roteirista, né? Ele era um cara muito conhecido pelas comédias, ele sempre trabalhou muito com sketches cômicos, ele era excelente no programa Key and Peele, que era um programa de comédia maravilhoso, e aí ele virou a chave na sua carreira, decidiu seguir para o gênero de terror, e aqui ele traz Corra, uma produção que explora como os negros são tratados, taxados e objetificados pela sociedade contemporânea. A produção mescla alguns elementos de ficção, obviamente, mas usa esses elementos de ficção para contar uma história que é profundamente real. Não apenas na forma como os negros são enxergados, mas até mesmo como a escravidão tratou a população negra, sendo observada pelos seus dentes, pelas suas características, pela sua estrutura corporal, pelo seu próprio porte físico. Ele traz todos esses fragmentos, todos esses elementos que fizeram parte da cultura escravocrata e que vieram para a era contemporânea. Ele traz tudo isso aqui numa narrativa de terror maravilhosa. E aqui nessa produção a gente vê Daniel Kaluuya vivendo esse homem negro que namora uma menina branca e ele vai passar o fim de semana na casa dos pais dela, onde ele vai ter o seu primeiro contato com a família dela e vai conhecê-los. E é ali que algo bizarríssimo, um experimento bizarríssimo começa a desencadear. Vencedor do Oscar de melhor roteiro original, a produção vai estar na Netflix até o dia 14 de junho. Então você tem pouco tempo, porque no dia 15 de junho o filme vai ser retirado da plataforma de streaming, mas eu não podia deixar de te indicar essa produção, porque você precisa vê-la nesse intervalo. Se você ainda não viu, assista. Se você já viu, reassista e analise todo o contexto mundial que nós estamos vivendo hoje a partir da ótica de Jordan Peele. A minha quarta indicação sobre título que explora a temática do racismo muito bem é a minissérie A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Produção estrelada pela Octavia Spencer e por Tiffany Haddish. A Octavia Spencer é vencedora do Oscar pelo filme Histórias Cruzadas, que é um filme que aborda o racismo também, mas ele tem alguns problemas. Eu gosto muito desse filme, mas ele tem uma abordagem racial um pouquinho problemática. E já a Tiffany Haddish é uma comediante negra que tem uma história incrível. Ela foi uma menina que chegou a passar por diversos lares adotivos, em alguns momentos não tinha nem o que comer e onde morar, e aqui a gente tem essas duas figuras que são mulheres negras tão importantes estrelando essa produção, que foi criada por Elle Johnson e Janine Sherman. E aqui a trama conta a história real da Madam C.J. Walker, que foi uma mulher que revolucionou a indústria de produção de cosméticos voltados para mulheres negras. E o trabalho dela foi tão fundamental porque não apenas ajudou a transformar a vida de
muitas mulheres que não tinham absolutamente nenhuma forma de cuidar da sua beleza, não existiam produtos feitos para esse tipo de pele, para esse tipo de cabelo, não existiam produtos voltados para essa comunidade, e ela revolucionou a indústria, se tornando uma mulher milionária que veio do zero. Ela foi filha de escravos e ela veio do zero ali como uma menina que nasceu livre, mas que teve que consolidar a sua vida em cada etapa dela para não apenas sair da linha de miséria, mas também para conseguir trilhar uma jornada de sucesso. É uma história linda, a minissérie conta com 4 episódios, foi uma minissérie lançada em 2020, ela é super recente, então se você ainda não viu nessa quarentena, eu acho que você está perdendo uma oportunidade valiosa de entender como é a luta de uma mulher negra, principalmente filha de escravos, e como ela conseguiu construir uma história tão impactante, apesar de todos os reveses que estavam ali na sua vida. Lembrando que essa minissérie é uma produção original da Netflix, ok? Então você não precisa se preocupar porque ela não vai sair da plataforma tão cedo assim. Já a minha última dica é #BlackAF, que é uma série original da Netflix, a primeira série do Kenya Barris do seu contrato milionário firmado com a Netflix. Ele tem um contrato de exclusividade. Estou super feliz porque eu acho que ali ele vai ter um espaço muito amplo para divulgar todas as suas narrativas que possuem background na cultura afro. E ele é um cara que, para mim, é um dos produtores, um dos roteiristas mais engenhosos que existe na atualidade. Ele é responsável pela série Blackish, Mixedish e Grownish, que são 3 séries. Mixed e Grownish são variadas de Blackish, e Blackish na verdade é uma série que aborda a história de uma família negra contemporânea, trazendo reflexos da escravidão americana, de como a escravidão americana acabou afetando a vida em comunidade nos Estados Unidos e afetando a forma como os pais negros criam os seus filhos numa sociedade contemporânea, à medida que também mostra como esses pais estão lutando e trabalhando para criar os seus filhos no meio de uma sociedade que ainda é muito racista e que ainda coloca vidas negras em risco o tempo todo, e como eles conseguem preservar não apenas a culturalidade e os tradicionalismos negros, mas também conseguem aceitar o novo, aceitar o diferente, e também, é claro, lidando com questões de diferenças raciais e também questões que são totalmente ligadas à cultura afro-americana, mas que também são muito válidas para a cultura afro de qualquer parte do mundo. Eu contei tudo isso para vocês porque a série #BlackAF, ela traz todos os fragmentos dessas séries anteriores do Kenyan. Você não precisa ter assistido elas para entender essa nova série, mas mostra como uma família de alta sociedade, que é uma família negra, não apenas lida com questões raciais no âmbito onde majoritariamente é dominado por brancos, mas também há os reflexos que a própria escravidão acabou trazendo para a sociedade contemporânea. É uma série que tem 8 episódios, se eu não me engano, excepcional. Ela faz críticas muito ácidas, ela tem um viés mockumentary, que é uma espécie de documentário com muita sátira e muita ironia. Eu acho que essa série não é melhor do que a série Blackish, mas é uma série excepcional. E o Kenya Barris é um cara extremamente criativo, é o roteirista de Um Príncipe em Nova York. Se você gosta desse clássico oitentista, eu acho que você vai adorar o jeito que o Kenya Barris retrata suas narrativas, porque ele é um cara que não é de meias palavras, ele é muito na lata e tudo que ele fala produz reflexões profundas. É isso aí, pessoal. Essas são as minhas dicas de títulos que abordam racismo e que estão disponíveis na Netflix. Você pode começar a se educar de forma muito profunda. Abra o seu coração, abra sua mente para entender essas histórias negras e também comece a se manifestar, não apenas falando e postando coisas legais nas redes sociais, mas também ajudando instituições que lutam contra o racismo, e também se posicione contra marcas que atuam de forma racista e não produzem produtos que são voltados para a pele negra também. Comece a pesquisar, comece a ler coisas no Google. Não falta informação para você se inteirar e também, é claro, para você começar a se posicionar de uma forma efetiva. A luta contra o racismo não é luta de gente preta, é luta de pessoas, independente de qual seja a sua cor.
E se você gostou desse vídeo, eu te garanto que você vai gostar de muita coisa legal aqui no conteúdo. Então, continua apoiando, não apenas pelo fato de eu ser uma mulher que é negra, jornalista e que trabalha na área de entretenimento. Eu vou te falar que isso não é muito comum. Eu não costumo encontrar tanta gente assim, que é da mesma raça que a minha, quando eu vou nos eventos e nas coberturas. Então, é muito bom você apoiar o meu trabalho, isso me ajuda muito. Mas é claro, continue aqui também porque os conteúdos são bem produzidinhos, feitos com muito carinho, muito amor e também com muito estudo e muito trabalho. Então continue aqui comigo, clique num desses links que vai aparecer aqui em cima e seja direcionado para coisas mais legais. Beijos, fiquem todos com Deus e até a próxima.